Não fui eu quem escolhi a história. Foi ela quem me escolheu, sussurrando pelos ossos da casa até que eu não soubesse mais onde terminava minha mente e começavam as vozes. Na terceira noite, percebi que as paredes respiravam e que cada suspiro sussurrava meu nome. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Antes de tudo isso, eu era só um rapaz comum tentando escrever um grande romance. Cresci no interior de Minas Gerais, criado por meus avós maternos. Gente simples, de fala mansa e fé antiga, do tipo que cobria espelhos durante tempestades e deixava um prato de comida no quintal para as almas errantes. Nunca levei essas coisas a sério, mas cresci ouvindo. Toda casa velha tem memória, e às vezes memória demais. A vida em São Paulo me engoliu rápido. Trabalhar em redações, trabalhos mal pagos, apartamentos apertados. Meu primeiro livro fez algum barulho, e com o adiantamento da editora pelo segundo, tomei uma decisão: me afastar de tudo. Paz, silêncio, inspiração. Encontrei a mansão em um site obscuro de aluguel por temporada. Um casarão vitoriano cravado no alto da Serra da Mantiqueira, cercado por neblina e mata fechada, quase sempre ausente de sinal de celular. As fotos mostravam uma beleza sombria. Vitrais manchados, corredores imensos, lareiras de pedra. O preço estava absurdamente baixo. Isso deveria ter sido o primeiro sinal. Mas escritores são vaidosos. Achei que o universo estava conspirando a meu favor. Cheguei em uma tarde cinzenta, em janeiro. A casa era fria mesmo com o calor lá fora. A chave estava sob um vaso rachado, como o proprietário tinha indicado por e-mail. E aqui aconteceu a primeira coisa estranha. O vaso estava molhado, como se alguém tivesse derramado água há segundos, embora o chão ao redor estivesse seco. Deixei passar. Achei que era paranoia, ansiedade de um escritor com prazo. Nos primeiros dias, explorei os cômodos e organizei meu escritório na antiga biblioteca. Tinha cheiro de livro úmido e couro velho. Comecei a escrever bem. O silêncio ajudava. Mas na terceira noite, acordei com um barulho abafado. Pensei ser o vento, mas era constante, como alguém murmurando atrás da parede. Fiquei imóvel, o coração batendo no ritmo da respiração que parecia emanar das paredes. Não reconheci palavras, apenas sons baixos, longos, como se a casa estivesse engolindo palavras engasgadas no tempo. Na manhã seguinte, procurei fendas, buracos, ratos. Nada. Ri de mim mesmo, atribuí ao cansaço. Mas isso se repetiu, sempre às 3 da manhã. Sussurros que pareciam vir do segundo andar, deslizando pelas paredes até o chão, como se alguém descesse, rastejando. Comecei a gravar áudios, e quando ouvi a primeira gravação, não pude mais fingir. "Desça", dizia a voz. "Está esperando." Quem estava esperando? Comecei a buscar registros da casa. Perguntei ao caseiro, um homem velho e calado que trazia mantimentos toda segunda. Ele apenas disse: "Isso aqui já foi sanatório. Antigo. Coisa do governo. Antes de eu nascer. Fechou depois que gente começou a sumir. Mas isso é história velha. Melhor o senhor não cutucar o que já está enterrado." Enterrado. Essa palavra grudou em mim. Encontrei uma sala trancada com correntes no porão. A chave não existia. Mas um detalhe me chamou a atenção. No vitral acima da porta da entrada principal, havia uma imagem que me passou despercebida antes. Um homem com o dedo nos lábios, como pedindo silêncio, com olhos que pareciam me seguir sempre que passava por ali. E então, algo mudou. Na sexta noite, os sussurros não só voltaram, começaram a formar frases completas, como se alguém estivesse lendo um texto familiar. Palavras que eu mesmo havia escrito anos atrás, palavras do meu primeiro livro, mas com frases que eu nunca publiquei, frases que eu cortei, que nunca mostrei a ninguém. A pergunta surgiu inevitável. Como a casa sabia? Eu ainda não entendia. Não sabia o que ela queria, mas uma parte de mim começava a querer ouvir mais. Na noite em que escrevi com as mãos tremendo, percebi. As palavras não eram minhas, eram ditadas. Depois daquela sexta noite, algo mudou em mim. Antes,
Os sussurros eram intrusos no meu silêncio. Agora, tornaram-se rotina, como uma presença que acorda junto comigo às 3 da manhã. Os primeiros minutos eram sempre os mesmos. A madeira do chão estalava sozinha, o relógio parava de marcar o tempo e a casa começava a respirar. Longo, lento, como se sugasse o ar em torno de mim. E então eles vinham. Os sussurros. Dessa vez estavam nítidos. Palavras encadeadas, frases que eu mal conseguia acompanhar. Peguei o caderno de anotações ao lado da cama e comecei a escrever, sem pensar, sem entender, apenas copiando. Quando acendi a luz, o que estava ali me fez gelar. Desça os degraus de azulejos rachados. 4 passos após o espelho partido. A terceira tábua range. Abaixo dela, a chave. Era como uma instrução, uma ordem. E por mais irracional que parecesse, eu obedeci. Na manhã seguinte, mesmo com o sol cortando as janelas com seus feixes dourados, a mansão parecia em constante penumbra. Tudo soava oco, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Desci até o corredor dos quartos antigos. Encontrei o espelho partido na parede. Tinha passado por ele antes, mas algo nele agora parecia deslocado, mais fundo, como se os cacos me observassem. Contando os passos conforme me foi dito, ajoelhei-me diante da terceira tábua do chão. Ela realmente rangia. Usei uma faca de cozinha para forçar a madeira. E ali estava, uma pequena caixa de prata, dentro dela, uma chave antiga de ferro retorcido. A chave, a da porta trancada no porão. Respirei fundo. Pensei em parar, em ir embora. Mas havia algo mais forte do que medo me guiando. Uma necessidade insaciável de saber. Antes de descer ao porão, voltei à biblioteca. Precisava me centrar, rever as anotações, tentar entender de onde vinham aquelas vozes. Foi quando notei uma nova folha em cima da escrivaninha. Uma página de máquina de escrever. Eu não tinha máquina nenhuma. Apenas a verdade sobre os desaparecidos pode libertar o eco dos seus nomes. Debaixo, uma lista de nomes. 14 deles. Alguns riscados, outros não. Um deles, Clara B. Mello. Esse nome me atravessou como uma lâmina. Clara era o nome da minha avó, mas ela jamais falou de um sanatório. Jamais falou de nada que tivesse a ver com aquela região. Porém, um detalhe latejava na minha mente. Ela nunca me contou onde havia nascido, nem por que cortara laços com a família. Voltei à memória dos almoços de domingo, das orações murmuradas de olhos fechados, das vezes em que a peguei conversando sozinha no quarto. Mas achava que era só coisa de velha. Agora tudo ganhava uma nova tonalidade e uma nova urgência. A porta do porão me esperava. Desci ao entardecer. A chave encaixou como se tivesse sido usada ontem. As correntes caíram com um baque seco e a porta se abriu num lamento surdo. Lá dentro, um cheiro de ferrugem e tempo esquecido tomou minhas narinas. A luz do celular iluminava apenas o suficiente para ver que o espaço era maior do que parecia do lado de fora. Não era só um depósito, era algo mais antigo. As paredes eram revestidas por azulejos claros, manchados pelo tempo. Havia camas de ferro, ainda com correias nos braços. Mesas com instrumentos médicos, alguns enferrujados, outros ainda com etiquetas. E então vi a parede ao fundo, coberta por palavras, escritas à mão, camadas sobre camadas, em tintas diferentes. Algumas recentes, outras quase apagadas. Frases soltas, nomes, números. E entre elas, um padrão começou a surgir. Os nomes da lista estavam ali, cada um ao lado de uma frase, uma sentença, como um testemunho. Clara B. Mello, eu ouvi as vozes antes do fim. Henrique L. Torres, eles prometeram cura, mas levaram a alma. Marina S. Cruz, o chão geme, o chão come. Senti o ar rarefeito. O celular começou a falhar. E quando a tela apagou, a escuridão me envolveu. Foi aí que escutei. Não um sussurro, mas uma voz clara, feminina, vinda de trás. Você escreveu isso? Me virei, num salto, nada. Mas quando olhei novamente para a parede, havia uma nova frase, ainda úmida, como tinta fresca. Você é o próximo nome. Minhas mãos tremiam. Tentei subir. A escada parecia mais longa. A porta,
mais distante. Mas algo dentro de mim não queria ir embora. O que realmente aconteceu com os pacientes? Por que os nomes estavam sendo riscados? O que havia de tão poderoso naquele porão que ainda ecoava pelos cômodos vazios? De volta à biblioteca, com o caderno nas mãos, vi que novas anotações haviam surgido, escritas com minha letra, mas eu não lembrava de escrevê-las. E entre elas, uma frase que quase me fez chorar de medo. Continue escrevendo, só assim ela pode falar com você. Mas quem era ela? E mais importante, por que eu estava começando a obedecer? Não fui eu quem terminou o livro, eu só dei ouvidos. As palavras já estavam na casa, esperando por alguém que soubesse ouvir. Depois daquela noite no porão, o tempo deixou de fazer sentido. Passei dias, ou o que julguei serem dias, escrevendo compulsivamente. Eu não dormia mais de verdade. Meus sonhos se confundiam com as vozes, e as vozes me davam capítulos inteiros. Palavras vinham como torrentes, furiosas, às vezes em idiomas que eu não conhecia. E ainda assim, eu as compreendia, como se parte de mim sempre soubesse o que elas queriam dizer. No fundo, algo crescia, um reconhecimento incômodo, a sensação de que aquilo tudo tinha menos a ver com terminar um livro e mais com revelar uma história que jamais deveria ter sido esquecida. A cada noite, a mansão parecia mais viva. As paredes estalavam como juntas de um corpo antigo. As escadas rangiam sem que ninguém pisasse. A casa inteira parecia prender o fôlego toda vez que eu pegava a caneta, como se esperasse ansiosa pela próxima confissão. E eu escrevia. Escrevia sobre tratamentos experimentais, sobre pacientes considerados perigosos, apenas por sonharem demais, falarem sozinhos ou ouvirem vozes. Escrevia sobre métodos de contenção, salas de isolamento, sessões noturnas nas quais os médicos desapareciam com pacientes e voltavam sozinhos. Comecei a entender. Aquele sanatório não era um lugar de cura. Era um sacrifício silencioso, escondido sob a fachada de ciência. Mas ainda faltava algo. Algo que todas as vozes pareciam evitar. O último nome da lista não estava na parede do porão. Era o único sem frase ao lado. Clara B. Mello, minha avó. Voltei às minhas lembranças dela. Havia uma caixa antiga que ela sempre guardou com cuidado, envolta em panos, escondida no alto do armário. Nunca me deixou tocá-la. Ela dizia: tem coisa que só deve ser lembrada quando for a hora. Na mansão, quase sem pensar, comecei a procurar. E encontrei algo muito parecido. Uma caixa igual, no sótão empoeirado. Dentro dela, um diário antigo, escrito por Clara. As primeiras páginas eram datadas de 1952. E ali, em letra firme e emocionada, estava o que eu precisava saber. Clara fora uma das internas do sanatório, diagnosticada com delírios auditivos, porque ouvia vozes desde menina. Mas as vozes que ela ouvia não pediam socorro. Elas avisavam, protegiam, contavam segredos das pessoas. Ela foi mandada ao sanatório para ser corrigida, mas logo descobriu que era só mais uma em dezenas. Os médicos estudavam os pacientes como se fossem aberrações. Mas quando perceberam que alguns podiam, de fato, ouvir o que estava atrás das paredes, começaram a usar essas vozes como fonte de informação. A mansão foi se tornando uma máquina de escavação psíquica. Eles queriam encontrar algo antigo, enterrado, que existia ali antes mesmo da casa. Algo que só podia ser revelado através de quem ouvia. Clara fugiu com a ajuda de uma funcionária e prometeu nunca contar a ninguém. Mas as vozes a seguiram até o fim da vida e agora estavam comigo. Ao terminar de ler, o relógio marcou 3 horas. As paredes suspiraram e dessa vez uma única voz me chamou pelo nome. Vá até onde a casa termina. Segui o chamado, sem medo, sem hesitação. Atrás da parede do porão, descobri uma abertura, um buraco escavado na terra, oculto por tábuas pregadas com violência. Arranquei uma a uma. Um corredor de pedra me esperava, descendo, sempre descendo. Ali as vozes eram muitas, misturadas, mas não mais confusas. Estavam cantando, um canto triste, um lamento, como uma missa esquecida. No fim do túnel, uma sala redonda. No centro, uma espécie de altar, cercado por ossos.
Centenas, talvez milhares. E entre os crânios encontrei um caderno, com capa de couro, e nele os mesmos nomes da parede, todos riscados, exceto um. Clara B. Mello. Folheei. Era um registro, um diário mantido por um dos médicos. Ali estava tudo, os experimentos, os sumiços, os rituais. Porque sim, não era ciência. Era algo mais sombrio, algo ancestral. Os médicos queriam abrir um portal, uma comunicação direta com aquilo que sussurra entre mundos. E descobriram que algumas pessoas eram mais sensíveis. Eram canais. Clara fora a mais poderosa. Ela fechou o portal, fugiu com as vozes dentro de si, para impedir que aquilo voltasse. E agora elas precisavam de mim. Voltei à biblioteca com o caderno dos médicos e o diário de Clara. E ali, com a mão guiada por algo que parecia estar atrás do meu ombro, terminei meu livro. Ele não era mais ficção. Era um testemunho. Era a chave final. Quando escrevi o último ponto final, um vento atravessou a casa. As janelas bateram ao mesmo tempo. As paredes suspiraram pela última vez. E o silêncio caiu. Um silêncio tão denso que parecia definitivo. As vozes sumiram. No dia seguinte, a mansão estava diferente. Mais leve, menos escura. Como se tivesse descansado. Como se tivesse sido ouvida. Desci ao porão uma última vez. Na parede, os nomes estavam todos riscados, inclusive o de Clara. E logo abaixo, escrito com letras pequenas e quase apagadas: obrigada por nos contar. Voltei à cidade semanas depois com o livro pronto. O editor leu e ficou em silêncio por minutos. Depois disse: parece que já li isso antes, mas é impossível. É novo, não é? Eu só sorri, porque agora, enfim, eu sabia. A pergunta que me perseguiu desde a primeira noite foi respondida. Os sussurros não eram assombrações. Eram histórias que não podiam mais esperar para ser contadas. E eu fui só o canal. Ou, como Clara escreveria, toda casa velha tem memória, mas só algumas aprendem a falar. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Meu avô morreu com os olhos abertos e dizem que ele sussurrava nomes que não eram de ninguém vivo. Eu nunca fui próximo da família. Meu pai rompeu com os Demartel antes de eu completar 7 anos, e tudo que sei deles vinha de conversas abafadas e de como ele mudava de assunto sempre que a palavra herança surgia. Mas uma coisa ele sempre me ensinou, mesmo sem querer, que certas casas carregam mais do que histórias, carregam fomes. Ele dizia isso sem perceber o que dizia. Às vezes à mesa, olhando fixamente para o prato, como se lembrasse de algo que preferia não mastigar. E minha mãe, sempre devota às suas rezas noturnas, apenas fazia o sinal da cruz e cochichava: Deus perdoa o sangue, mas o sangue não esquece. Durante anos ignorei. Me formei, virei advogado. Irônico, talvez, considerando o que eu ignorava nos altos da minha própria linhagem. Levei uma vida limpa, metódica, cética. Mas isso mudou na manhã em que recebi a carta. Era escrita à mão. Papel grosso, do tipo que cheira a mofo e saudade. O selo trazia o brasão dos Demartel, uma chave atravessando um olho. Dentro, poucas palavras. A leitura do testamento de Alphonse Demartel será realizada na mansão, na noite do solstício. A presença de todos os herdeiros é obrigatória. Herança condicionada ao pernoite completo. A ausência significa renúncia. Um nome na assinatura: Dr. Emmanuel Rochefort, advogado da família desde 1893. Nunca o ouvi mencionar. Achei que era piada. Mas então recebi ligações de números desconhecidos. Primos que mal lembrava, confirmando presença. Alguém criou até um grupo de mensagens chamado O Último Jantar de Alphonse. E lá estavam rostos que só existiam para mim em fotografias amareladas. Foi só quando olhei meu próprio reflexo. Os olhos fundos, os cabelos começando a fugir da testa como se minha alma tentasse escapar pela pele, que me vi indo. Não por dinheiro, não por curiosidade, mas porque algo dentro de mim dizia que essa noite não era escolha. Era dívida. Antes de sair, minha mãe tentou impedir. Disse que,
A casa não gosta quando voltam todos de uma vez. Que da última vez choveram ossos sobre o jardim. Ela tremia como se dissesse isso literalmente. Eu ri, não ri mais depois. Quando cheguei à mansão, já estava anoitecendo. A casa parecia menor do que nas lembranças. Ou talvez o tempo tivesse curvado suas costas, feito com que as janelas parecessem olhos cansados. O portão rangeu como se estivesse tentando me avisar. Dentro estavam todos, quase 20 herdeiros, alguns que jamais tinham pisado ali. O ar era espesso e o relógio da entrada estava parado em 3h13. Foi então que o advogado entrou. Alto, magro demais, pele pálida como cera antiga. Parecia uma vela humana, prestes a apagar. Ele segurava uma pasta de couro e, ao abrir, disse: "O testamento só pode ser lido após a meia-noite. Até lá, senhores, façam-se em casa. A casa lembrará de vocês." Houve um riso nervoso no grupo. Eu não ri. Foi enquanto caminhava pelo corredor principal que senti. O chão rangia com um ritmo diferente do meu passo, como se outra coisa pisasse junto. E na sala de retratos, por um instante, vi meu bisavô piscar. A pintura estava intacta, mas juro, ele piscou. E então percebi. Cada sala tinha um cheiro distinto. Na biblioteca, enxofre. Na cozinha, ferro. No quarto onde fui colocado, o cheiro era doce, quase como caramelo queimado. Foi ali, enquanto eu desfazia minha mala, que encontrei o primeiro bilhete, escondido sob o travesseiro. Ele morreu sem confessar. A casa não perdoou o silêncio. Meus dedos tremeram, e então lembrei. Meu pai dizia que meu bisavô mandara lacrar esse quarto após um acidente com um dos filhos. Nunca soubemos qual, nunca perguntamos por quê. Na parede, uma marca redonda, como de queimadura. E quando toquei, estava morna. Eu não contei a ninguém naquela noite, mas não fui o único a encontrar bilhetes, nem o único a ouvir sussurros. A casa não perdoou o silêncio. Li aquela frase várias vezes, até que ela deixou de parecer escrita e começou a soar falada, como se alguém a tivesse sussurrado diretamente no meu ouvido. O papel, por fim, dobrado de novo, foi parar no fundo da minha mala. Mas o incômodo, esse se alojou debaixo da minha pele, latejando. Desci para o jantar mais por protocolo do que por fome. A mesa era longa demais, como um caixão aberto onde todos tentávamos fingir que não estávamos deitados. Os herdeiros se espalhavam pelos assentos, 20 ao todo, embora alguns parecessem pertencer mais ao mobiliário do que à linhagem. Havia primos do interior, herdeiros de ramos quase extintos da família, alguns com olhares evasivos e roupas pretensamente sofisticadas, como se o dinheiro pudesse esconder a decadência em seus olhos. Outros simplesmente sorriam demais, como se tentassem convencer a si mesmos de que estavam ali por sorte. O advogado, Dr. Rochefort, permaneceu de pé. Observava-nos enquanto comíamos como quem assiste ratos, provando um queijo suspeito. E foi durante o brinde silencioso, porque ninguém soube o que dizer ao levantar a taça, que o primeiro apagão aconteceu. Por um segundo, tudo se fez escuridão, mas não uma escuridão comum. Era densa, espessa, como se tivesse peso. E no meio dela, ouvi uma risada, curta e infantil. Quando a luz voltou, uma das velas havia derretido completamente. Não era possível. Um dos primos, Lucas, comentou entre dentes: "Acho que alguém soprou uma vela que não devia." Risos nervosos, mas os olhos começaram a mudar. Após o jantar, cada um foi para seu quarto. A casa tinha preparado acomodações específicas para cada herdeiro. Ninguém questionou. Talvez porque já soubéssemos, mesmo sem querer admitir, que aquilo era parte da prova. Na madrugada, acordei com o som de passos. Não no corredor, no quarto. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Ainda assim, o som persistia, como se alguém andasse em círculo sobre o carpete. Foi aí que percebi. O espelho tremia. Levantei, fui até ele e vi, não o meu reflexo, mas o de outra pessoa, um menino. Cabelos escuros, pele manchada de sangue seco. Ele me encarava, sussurrou: "Você também vai fingir que não viu?" Pisquei. O reflexo era meu de novo. O silêncio voltou, mas por dentro algo havia rachado. Na manhã seguinte, uma prima não apareceu para o café. Juliana.
Todos fingiram não notar, mas a cadeira dela estava molhada, como se alguém tivesse se sentado ali, molhado até os ossos. Não demorou para surgir o segundo bilhete, desta vez no bolso do meu paletó. Ela sabia do afogamento, sabia, e mesmo assim casou-se com ele. A culpa não era minha, mas senti como se fosse. Juliana era neta de Isadora, a mulher que, segundo algumas histórias, se casara com Alphonse, mesmo sabendo que ele afogara o próprio irmão durante uma caçada. Diziam que foi acidente, claro, mas a casa não parecia acreditar. Conversei com Lucas, o único ali com quem eu sentia algum eco de confiança. Contou que encontrara marcas de mãos pequenas nas paredes do banheiro, como se uma criança tivesse sido afogada e tentado sair. Acho que a casa está mostrando, julgando, ele disse baixo com os olhos vermelhos. Mostrando o quê? Os crimes que ninguém pagou, as coisas que nosso sangue tentou enterrar. Era insano, mas fazia sentido. Era como se cada herdeiro estivesse sendo confrontado com o pecado de seu ramo da família. Um primo acordou com o rosto coberto de fuligem, mesmo com a lareira apagada. Outro gritou à noite, dizendo que um homem com a boca costurada o arrastava pelas pernas. Na terceira noite, não havia mais disfarces. Os corredores murmuravam, as paredes respiravam. Eu juro, em certo momento, vi veias pulsando sob o papel de parede, como se a casa estivesse viva e faminta. Foi nessa noite que fui à biblioteca, um lugar que meu pai sempre mencionava com aversão. Disse uma vez que livros demais escondem verdades de menos. Não entendi na época. Agora, fazia sentido. Na estante mais alta, encontrei um diário. Pertencia a Etienne de Martel, bisavô de Alphonse. E em suas páginas detalhava rituais de purificação do sangue, castigos aplicados aos próprios filhos, rituais que envolviam isolamento, água fervente e silêncio forçado. Era como se ele acreditasse que, punindo os herdeiros pelos pecados dos antepassados, a linhagem se manteria pura. Só que ninguém contava ao mundo exterior o que acontecia dentro da mansão. E então, entendi o padrão. Cada geração carregava o castigo da anterior. E agora era a nossa vez. Quando voltei ao meu quarto, havia um espelho novo, enorme, e nele vi não o menino, mas meu pai. Ele chorava, dizia: "Eu fingi que você nunca ouviria, que a casa tinha esquecido, mas o sangue lembra, sempre." E então sumiu. Na cama, mais um bilhete. "Confesse, antes que a casa confesse por você." Eu comecei a escrever tudo naquela noite. Tudo o que lembrava, o que ouvia, o que via, como uma tentativa desesperada de organizar o que estava acontecendo. Mas enquanto escrevia, me lembrei de algo. Quando criança, passei um verão naquela casa. Meu pai tentou me tirar de lá antes do fim da primeira semana. Nunca explicou o motivo, só dizia que tive febres. Mas eu sonhava todas as noites com um homem sem olhos que sussurrava nomes no meu ouvido. Ontem à noite, sonhei com ele de novo, e desta vez, ele sussurrou o meu. Ele sussurrou o meu nome. Acordei com um gosto metálico na boca, como se tivesse mordido minha própria língua durante o sono. O quarto estava mais frio do que nunca, e o espelho, aquele novo, o que mostrara meu pai na noite anterior, estava embaçado por dentro, como se alguém respirasse do outro lado do vidro. Naquele momento entendi que não estávamos mais apenas em uma mansão velha. Estávamos dentro de algo que nos conhecia, que nos lembrava e, mais importante, que nos julgava. Desci até o saguão. Havia menos pessoas. Ninguém comentava os desaparecimentos. Apenas aceitávamos que cada ausência era um veredito. Foi ali que vi algo novo. O retrato de Alphonse, nosso patriarca recém-falecido, estava mudado. Seu rosto, antes altivo e sério, agora parecia sorrir de canto de boca. E seus olhos, por Deus, seus olhos estavam abertos. Quando passei em frente, senti que me seguiam. Não era uma impressão, era certeza. Dr. Rochefort nos esperava na sala de leitura. Estava com a mesma postura, o mesmo terno, mas agora havia algo diferente. Seus olhos pareciam fundos demais, como se algo espreitasse por trás do rosto humano que ele vestia. Falou com voz seca.
Chegou a hora de cumprir o desejo do Sr. Alphonse. O testamento será lido. Os que ainda restam, aproximem-se. Éramos 7, de 20. A pasta foi aberta. O testamento, de várias páginas amareladas, foi retirado. Mas ao invés de começar a leitura, Rochefort olhou para mim. Apenas para mim. Antes disso, há um adendo, um último pedido. As palavras que ele leu estavam escritas com tinta vermelha. Não era tinta, era espessa demais. Que cada herdeiro veja, ouça e confesse. Que os vivos saibam o que o sangue esconde. Só assim a herança será libertada. Que herança é essa? Alguém murmurou. Ele não respondeu. Apenas puxou uma caixa. Madeira negra, entalhada com os mesmos olhos do brasão da família. Uma chave foi girada e dentro estavam os diários. Os verdadeiros. Não apenas de Etienne, mas de todos os de Martel que guardaram o segredo da casa. O ar na sala mudou. Um som baixo, como um coro de lamentos sob o chão, começou a vibrar em nossos ouvidos. A casa, de alguma forma, estava escutando. Folheei o diário do meu avô e encontrei o nome do meu pai. Augustus não fala. Se recusa a participar. Se continuar assim, será isolado. O menino já está mostrando sinais. Talvez precise do mesmo tratamento. Eles sabiam desde o início. A febre que tive quando pequeno, as vozes, os sonhos, não foram acidentes. Eram ecos. Herança maldita que o sangue trazia e que a casa reconhecia. Foi então que uma das sobreviventes, Clara, caiu de joelhos. Começou a gritar palavras desconexas. Seus olhos viraram e da sua boca saía algo grosso, preto, como óleo queimado. As paredes começaram a chorar, literalmente. Pingos escuros desciam dos cantos do teto. Todos gritavam, mas o advogado, ele sorria. A casa ouve, continuem, confessem. Alphonse exigiu que os pecados fossem expurgados, disse ele. Lucas puxou o diário da sua linhagem. Leu em voz alta. Meu bisavô vendeu a irmã para um barão europeu em troca de terras. Disse que era tradição. Ela foi encontrada anos depois, o sem língua. A confissão o fez cambalear, como se algo tivesse saído dele. A escuridão em seus olhos sumiu e ele caiu ajoelhado, chorando. Vivo, livre. Meu coração disparava. Peguei meu próprio diário, aquele escondido entre os outros. Folheei até encontrar o trecho que trazia meu nome completo. Ali meu pai escrevera. Não pude impedir. O menino viu. Era tarde. Quando me dei conta, Alphonse já o havia marcado. Mas prometi que o protegeria. Fingi ignorância. Fingi que não ouvia o choro vindo das paredes. O nome dele está na casa agora. Fiquei em silêncio. E então percebi. Era isso. O testamento não era um documento legal. Era um ritual. Alphonse, mesmo morto, exigia o pagamento. Confessar não era opção. Era condição de existência. Levantei, falei alto. Meu pai mentiu para me salvar, mas ele sabia. Ele viu o que fizeram comigo quando eu tinha 4 anos. Trancaram-me no porão com um homem sem olhos. Diziam que era o espírito do primeiro de Martel. Que ele mostraria se eu era digno. Eu vi, eu ouvi e eu sobrevivi. O silêncio que se seguiu foi como o de uma igreja abandonada. Então, uma das paredes estalou. Uma fenda surgiu no chão, abrindo-se como uma boca. Dentro, apenas escuridão. Mas algo emergiu dela. Uma figura humana, mas distorcida. O rosto de Alphonse, mas esticado, desfigurado. Seus olhos agora costurados e em suas mãos, os nomes de todos nós escritos em pele humana. Ele apontou para cada um. Os que não haviam confessado foram levados, um a um. Gritos, choros, depois silêncio. E então ele olhou para mim. Não com raiva, mas com reconhecimento. E desapareceu. A fenda se fechou. A casa estremeceu. E o relógio, aquele parado em 3:13, voltou a andar. Quando o sol nasceu, só restávamos 3. Dr. Rochefort havia desaparecido. No salão, uma última carta repousava sobre a mesa. Escrita à mão, a casa foi alimentada. A linhagem purgada. A verdadeira herança agora é o esquecimento. Se tentarem lembrar, ela voltará. Queimamos os diários.
Saímos sem olhar para trás. Nunca falamos entre nós de novo. Cada um seguiu sua vida, levando o peso da noite que durou gerações. Mas às vezes, ainda sonho com o homem sem olhos. E ele me observa, esperando. Porque no fundo, a casa ainda vive. E o sangue, mesmo purgado, nunca se esquece. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. Nunca acreditei que um lugar pudesse manter a respiração de uma tragédia presa nas paredes. Até ouvir a música vindo do nada, às 12 em ponto. Meu nome é Elias Duarte, e antes daquela noite, minha vida era um amontoado previsível de vídeos no YouTube. Trilhas em ruínas e ruídos no escuro que se revelavam vento ou rato. Era mais fácil zombar do que crer. Cresci ouvindo minha avó sussurrar orações para o fogo da lareira, jurando que algumas casas não esquecem o que nelas acontece. Ela dizia que certas mortes mancham o chão de um jeito que nem o tempo consegue limpar. Mas minha mãe, mais prática, mais moderna, ria disso tudo. Essas lendas morrem com os velhos, ela dizia. Eu acreditava nela. Até a mansão Belmont. A primeira vez que eu ouvi falar da mansão foi num artigo de jornal amarelado, no fundo de um sebo em Paranapiacaba. Um título pequeno: Baile sangrento em Campos do Jordão. 57 mortos, nenhum sobrevivente. Era 1925. Não havia fotos, só descrições. Uma festa de elite, champanhe francês, orquestra, vestidos brilhantes. E então, de repente, silêncio. Todos os convidados mortos. Todos, menos o culpado, que nunca foi encontrado. Não sei o que me puxou para lá. Talvez o vazio que sentia nas minhas explorações, cada vez mais repetidas. Talvez o desafio de encontrar algo que ninguém ainda havia visto. Reuni 3 colegas de investigação. Ana, sensitiva de olhos tristes e gestos lentos. Mateus, nosso técnico, cético e debochado. E Júlia, minha namorada, historiadora obcecada por enigmas não resolvidos. Chegamos à mansão numa tarde nublada de abril. O portão enferrujado gemeu como se acordasse de um pesadelo. Por dentro, a casa estava apodrecida, paredes mofadas, lustres caídos, cheiro de coisa morta. Mas havia algo intocado. Um corredor no andar de cima parecia limpo demais. Um espelho de moldura dourada, sem pó. Um retrato de uma mulher com olhos fixos, fundos como poços. Ela usava um vestido de gala. Ana foi a primeira a sentir. Tem algo preso aqui, murmurou. Ninguém respondeu. Mateus só bufou. Mas à medida que o sol desaparecia, o ar mudava. Denso, elétrico. Instalamos câmeras, sensores. Júlia encontrou um diário escondido atrás de uma parede falsa na biblioteca. Era de uma jovem chamada Helena Belmont. As últimas páginas falavam sobre o medo de uma presença. Ele dança comigo em sonhos, escreveu ela, mas seus olhos estão mortos. Aquilo me arrepiou. Tinha algo a mais, um nome riscado, como se alguém tentasse apagá-lo para sempre. À meia-noite, tudo aconteceu. A mansão tremeu, não como em um terremoto, mas como um suspiro preso sendo libertado. O chão brilhou. O teto se iluminou com candelabros que momentos antes estavam apagados. Quando olhamos pela janela, o mundo lá fora sumira. Estávamos cercados por escuridão e neblina. A casa agora estava viva, rejuvenescida e povoada. O som de uma orquestra encheu o ar, e então os vimos. Os convidados caminhavam, sorriam, dançavam, mas estavam pálidos demais, silenciosos demais, e todos estavam mortos. Mortos, mas em festa. Algumas senhoras conversavam sem mover os lábios. Um garçom servia taças que se enchiam sozinhas. A música era linda, hipnótica, mas havia uma sensação de que aquilo era uma encenação. Um teatro macabro, refeito toda a noite. Foi Ana quem disse: estamos presos, e essa festa só termina com o amanhecer, ou com sangue. Na escada, uma figura nos observava. Um homem de terno preto, imóvel, com um cálice de vinho. Seu rosto não tinha feições, apenas sombra. Ele levantou a taça e sumiu. Mateus correu para a porta.
estava trancada. Nenhum equipamento funcionava, nem sinal, nem bateria. Mas o relógio de parede marcava 00:02. A pergunta surgiu como um grito mudo dentro de mim. Quem causou a morte de todos naquela noite há 100 anos? E mais importante, por que nós fomos trazidos de volta para assistir tudo de novo? Você nunca entende o que é medo verdadeiro até ver um morto sorrir para você como se soubesse seu nome. 00:02. O som do violino ecoava pelo salão, arranhando meus nervos com uma melodia que parecia conhecida, mas era impossível. Era como ouvir uma música de infância tocada em outro tom, torta, errada. A festa seguia como um espetáculo do qual não havíamos sido convidados, mas do qual não podíamos sair. E aos poucos, percebi que os mortos nos viam. Eles não vinham de imediato, não atacavam, apenas olhavam, um por um, em meio às danças entre as cortinas, entre goles de taças que nunca esvaziavam. Havia um peso naqueles olhares, não raiva, algo mais frio. Espera, eles sabem que estamos aqui, sussurrou Ana, os olhos fixos num homem calvo de terno cinza que fingia conversar com uma dama de vestido púrpura. A mulher não tinha olhos, só pele esticada sobre o vazio, mas sorria com os dentes cerrados. Eles querem algo. Mateus, cético até o osso, ainda tentava a lógica. A alucinação coletiva, algum gás preso aqui dentro, fungos talvez. Isso tudo é induzido, não é real. Mas eu sabia que era. Sentia nos ossos. A casa não mostrava alucinações. Ela mostrava memórias. A primeira coisa que nos deu pista do que precisava ser feito foi o diário de Helena Belmont. Júlia havia começado a ler em voz baixa enquanto o baile se desenrolava ao nosso redor. Os convidados pareciam não ligar para nossa presença. Ainda. As festas eram lindas, mas ele só vinha quando o salão estava cheio. Eu o via no espelho. Sempre atrás de mim, nunca dançava, nunca sorria, mas era o único que permanecia depois que todos se iam. Esse trecho nos travou. Júlia me olhou. Ela fala de alguém que não pertencia à casa. Alguém que só aparecia quando o salão estava cheio. Alguém que ficava depois. Talvez o assassino? Perguntei. Ou algo pior, pensei, sem dizer em voz alta. Mateus explorou o andar de cima. Tínhamos colocado uma câmera no quarto principal. Quando ele voltou, estava branco. A fita tá passando sozinha, como se estivesse gravando outra coisa. Tem gente no quarto, um casal, mas eles estão parados, sem piscar, olhando para a cama. Só olhando. Corremos até lá. No monitor antigo, a imagem tremia, granulada. 2 convidados, uma mulher com tranças e um homem careca, rosto de pedra. Encaravam a cama como se esperassem que algo surgisse dali. A cama estava vazia, mas o colchão afundava sozinho. Como se alguém deitasse. A imagem desapareceu, tela preta. Na biblioteca, Júlia achou um bilhete dentro de um livro de receitas, amarelado, quase ilegível. Ele não é homem, ele nunca foi, mas convenceu a todos de que era parente de Helena. Disseram que era seu noivo, mas ela nunca falou seu nome, porque ele não tinha um. A música parou por um instante, e quando recomeçou, não era mais orquestral. Era um lamento, quase um cântico. Os convidados agora nos olhavam com mais intensidade. Muitos tinham parado de dançar. Um deles, um garçom com a boca costurada, atravessou o salão inteiro até parar diante de Ana. Estendeu uma bandeja com uma única taça. Dentro, o líquido era preto como petróleo. "Bebe", disse Ana. Mas a voz não era dela. Era mais funda, rouca, como algo vindo de dentro da casa. A taça caiu sozinha da bandeja, estilhaçando. Os olhos de todos os convidados se viraram ao mesmo tempo para nós. E um novo relógio apareceu acima da lareira. 1 hora. Cada hora mais perto, sussurrou Júlia. Mais perto do massacre original. Quando der 3, foi a hora em que encontraram todos mortos. Corremos para a ala oeste da mansão, atrás de pistas. Era ali que os criados moravam. Nos fundos, uma porta trancada. Mas a chave já estava na fechadura, como se alguém a tivesse deixado ali para nós. Mateus abriu. O cheiro era pior do que qualquer coisa que já senti. E pendurado no teto,
havia um espelho coberto por um lençol branco, ainda limpo. No chão, mais páginas do diário. Helena escrevia sobre sonhos, visões. Um nome era mencionado finalmente, mas sempre riscado. Só víamos as iniciais, I.L. E mais abaixo, se ele voltar, não olhe nos olhos dele no reflexo. Ele só toma quem se vê por inteiro. Ao tirarmos o lençol do espelho, vimos algo que congelou o sangue. A sala atrás de nós estava cheia, mas quando olhamos diretamente, estávamos sozinhos. No reflexo, dezenas de pessoas nos rodeavam. Convidados que não estavam ali de verdade, mas todos com os olhos fixos em nós. Um deles, o homem sem rosto, apontava diretamente para mim, e então ele disse: "Pela primeira vez ouvimos sua voz. Você é o único que não estava naquela noite." As paredes tremeram, as velas apagaram, e nos vimos de volta ao salão. O baile prosseguia, mas agora a música parecia mais urgente. Um ritmo estranho, e entre cada compasso, um som de respiração. Não nossa. Um ruído seco como de unhas raspando madeira. O relógio agora marcava 1h46. "Temos pouco tempo", disse Ana. "Se não descobrirmos quem era o L, se não o nomearmos, ele vai manter a festa. E dessa vez com novos convidados mortos." E então Júlia olhou para mim, o rosto pálido. "E se o nome dele não foi apagado? E se foi herdado?" Elias Duarte. E L. O salão parou. Até os mortos pareceram ouvir aquilo. Todos se viraram para mim. E naquele instante, eu soube. Não éramos estranhos para a casa. Alguém em 1925 me esperava. Mas por quê? A verdade é um fardo, e a única forma de se libertar é carregá-la até o fim. O salão inteiro pareceu congelar no instante em que Júlia pronunciou meu nome. O silêncio era pesado, sufocante, como se o ar tivesse sido sugado da mansão. Os mortos não dançavam mais. As luzes se apagaram e o único brilho vinha da chama que tremulava na lareira, projetando sombras enlouquecidas nas paredes. EL, a sigla que Helena riscou tantas vezes no diário. Elias Duarte. O homem sem rosto, a presença sombria que tinha nos observado desde o começo, finalmente se revelou em um reflexo no espelho dourado do corredor principal. Mas não havia rosto, apenas um vazio negro que me puxava para dentro, um poço sem fim. Naquele instante, eu me lembrei das histórias da minha avó, das advertências veladas sobre o que não deve ser chamado pelo nome. Ela sempre dizia que algumas famílias carregam sombras antigas, que atravessam gerações, presas a segredos e pecados nunca confessados. Eu sempre ouvi como lenda, mas ali, naquela casa maldita, a verdade me caiu como um peso na alma. "Ele é você", disse Ana, a voz embargada pelo medo. "Você carrega essa maldição, Elias. Algo que começou há 100 anos e nunca foi apagado." Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Minha família vinha de Campos do Jordão, mais precisamente daquela região onde a mansão Belmont era símbolo de poder e riqueza. Meu bisavô era, na verdade, o EL, o noivo de Helena. Um homem que, segundo as poucas anotações antigas, enlouqueceu quando Helena desapareceu misteriosamente na noite do baile. Eu cresci com a história distorcida, como uma tragédia romântica. Mas a verdade era muito mais sombria. No diário, Helena confessava que ele não era homem. Não no sentido comum. Ela falava de pactos com forças antigas, de um ser que não pertencia ao mundo dos vivos, que manipulava a mansão e seus habitantes, forçando-os a dançar até a morte. O massacre não foi um acidente, foi um sacrifício, um ritual de sangue para prender a alma de Helena e dos convidados em um ciclo eterno. E meu bisavô, possuído por esse ser, fora o carrasco, uma marionete de algo além da compreensão humana. De repente ouvi o som de passos atrás de mim. O homem sem rosto estava ali, na minha frente. "Por que voltou?" perguntei, a voz quase um sussurro. Ele ergueu o cálice de vinho, o mesmo que viera pela mansão naquela noite, e respondeu: "Porque o ritual nunca se concluiu. Porque você é a chave. Porque a festa só acaba quando o último culpado se confessa." Aquele momento foi a minha ruína e a minha salvação.
Eu sabia que para sair dali vivo, precisava aceitar a herança sombria, desvendar o segredo que por tanto tempo fora ocultado. No diário, Júlia havia encontrado uma última página, escondida nas costuras de um livro antigo. Se a verdade for dita em voz alta, se o nome for pronunciado, o ciclo se quebra, mas o preço será alto. Aquele que falar, carregará para sempre a dor da noite. Com o coração pulsando em descompasso, levantei a voz para toda a mansão ouvir, para os mortos que dançavam em silêncio e para o homem sem rosto. Eu sou Elias Duarte, eu sou o herdeiro do massacre, eu sou o elo entre vocês e a liberdade. O silêncio que se seguiu foi profundo, como o vácuo antes da tempestade. De repente, os convidados começaram a se desfazer como névoa, seus rostos relaxando, suas mãos soltando o ar pesado da morte. A música cessou e a mansão começou a desmoronar em volta de nós. Ana segurou minha mão firme. Vamos sair, agora. Corríamos pelos corredores que se desfaziam em sombras. O relógio marcava 2h59. A cada passo, o passado parecia se apagar e a realidade retornava. Quando chegamos ao portão da mansão, a primeira luz da manhã beijava a terra molhada. Olhei para trás uma última vez. A mansão estava vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, eu carregaria aquela noite para sempre. Sabia que o preço da liberdade era a memória daquelas almas. E que talvez, em outra noite, em outro século, a festa poderia começar de novo. Se o segredo fosse esquecido. Então, afinal, o que causou a morte de todos naquela noite? Foi o pacto de um homem que abriu a porta para forças que não deveriam ser chamadas. Um ritual de sacrifício para prender almas num ciclo eterno. O baile era uma prisão, um espelho do passado que se repetia, aguardando a confissão daquele que herdasse o nome e o peso da culpa. Apenas revelando essa verdade, esse nome, o ciclo pode ser quebrado, mas com um custo irreversível. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.